Olha, vamos considerar o seguinte: ao fim de uma onda de liberalização na economia capitalista, o aumento progressivo da desigualdade na distribuição da renda, da riqueza social em geral, leva à emergência de crises econômicas generalizadas, crises recessivas de realização e acumulação do capital, com os seus corolários, com as suas consequências de ascensão do autoritarismo, do fascismo e do imperialismo, como ocorre atualmente ao fim dessa onda neoliberal que a gente se encontra atualmente, pelo menos nessa crise desde 2007 para cá. Eu sou o professor Dr. Paulo Fleury Teixeira, sou médico e filósofo, e estamos trabalhando aqui uma sequência de análises para nos ajudar no entendimento da grande crise econômico-social mundial em que a gente se encontra e da qual uma parte muito relevante é esse renascimento, ressurgimento, o retorno do fascismo e do imperialismo, especialmente aí nos principais países do mundo, os países dominantes. A gente gastou dois vídeos anteriores para tratar desse assunto e agora vamos focalizar numa especificidade da sociedade brasileira. Então, quando eu estava fazendo, ou seja, na especificidade, para especificar melhor, né, na especificidade do fascismo na sociedade brasileira. Porque quando eu fiz essa análise de relações causais, né, associações causais entre a liberalização da economia capitalista, uma onda liberalizante com aumento progressivo de desigualdade de renda e riqueza, e aí crises recessivas sucessivas, a grande crise generalizada, e isso vai ter como consequência política, geopolítica esperada, e está acontecendo agora, essa ascensão, a nova ascensão do autoritarismo, do fascismo, do imperialismo, né? A ideia é que não é possível, né, se realizar o nível de perda, né, impor um nível de perda a mais, né, que sobre o que já vem sendo imposto às classes populares, especialmente nesses países mais desenvolvidos, sem esse ressurgimento do fascismo, ou seja, sem uma explicitação maior da violência social, que sempre está aí. Eu disse, o fascismo sempre está aí, de certo modo, no capitalismo liberal, disfarçado nessas luvas de pelica da democracia, da justiça, da ordem, e agora vem à tona de modo mais brutal. O povo é mais jogado contra ele próprio, o ódio é fomentado e se explicita contra grupos sociais específicos, né? Que em geral já são excluídos, e espetáculos de violência e morte impõem o terror e lavam a alma de muitos, ou pelo menos lhe dão algo ao qual se agarrarem no desespero. E isto, quando eu fiz essas análises, eu estava focalizando especialmente nas economias centrais, dominantes do sistema capitalista mundial contemporâneo, e especialmente na principal economia, a mais avançada e dominante, que é os Estados Unidos, por essas razões históricas mesmo, né, e também por razões teóricas, pois é sempre melhor analisar um objeto de estudo histórico-social na sua forma mais desenvolvida. É assim que a ciência da história ensina, né? É bem diferente quando a gente considera uma sociedade, no entanto, uma sociedade como a nossa aqui no Brasil, em relação a essa questão específica do fascismo. Ao passo que a gente está considerando o fascismo como um evento, um episódio, uma condição político-social ocasional ou episódica, que surge justamente nas fases finais dessa crise econômico-social que eu descrevia aqui acima,
Na nossa sociedade, na nossa cultura, é de outro modo, e vamos procurar detalhar isso. Então eu estava focalizado nessas grandes economias, especialmente nos Estados Unidos, por razões históricas e teóricas, mas olhando para a nossa, a gente tem que considerar que aqui a gente vive sempre em uma... com poucas flutuações, né, com poucos momentos de flutuação, a gente vive níveis de desigualdade mais extremos sempre aqui no Brasil. Níveis que não estariam aceitos, né, não seriam aceitáveis nessas sociedades mais desenvolvidas. Os níveis mais extremos aqui são piores do que os piores momentos desses países, em termos de concentração de riqueza, de desigualdade e, portanto, também de pobreza relativa, né, e até absoluta nas nossas sociedades, são, em geral, inaceitáveis para os padrões dos países centrais da Aliança Hegemônica e, especificamente, para os Estados Unidos, né? Como a gente tem esses níveis de desigualdade muito extremados aqui, não é de se estranhar também que a gente tem aqui uma economia capitalista relativamente protraída, contraída, né, contida, com freio de mão sempre mais ou menos puxado, condenada aos chamados voos de galinha, né, crescimentos até intensos, mais breves, e no máximo isso. Essa é a nossa história, e também não é de se estranhar por essas associações que aqui a democracia e os direitos de cidadania tenham sido e sejam mais explícita e dolorosamente farsas. Aqui o caráter de farsa da democracia capitalista e dos direitos de cidadania vem à tona nessa modo mais brutal no cotidiano. Aquilo que acontece em exceção, toma, por exemplo, as ações da Polícia de Migração, do ICE, né, nos Estados Unidos atualmente, as ações das polícias e de grupos fascistas crescentes na Inglaterra, por exemplo, nos próprios Estados Unidos. E tudo isso aí é alguma coisa que aqui é mais cotidiano, é mais presente. E então, aqui, aquilo que nos outros países se estabeleceu com algum grau de veracidade um pouco maior, com conquistas melhores em termos de democracia e direitos de cidadania, aqui é mais explícita e dolorosamente uma farsa, pois eles são, essa democracia e esse direito, constantemente e violentamente negados na nossa realidade cotidiana. Os níveis de violência econômica e social, o uso de assassinato e tortura para a imposição de poder que se praticam aqui no Brasil, por exemplo, são sempre e ainda, né, muito além do que é aceitável em uma democracia para os padrões dos países centrais da Aliança Hegemônica. A violência institucionalizada, econômica, jurídica, policial, violência de classe, étnica, de gênero, a violência criminal, a violência interpessoal, sempre compõem o nosso cotidiano, nossa vida social aqui, em níveis inaceitáveis para esses padrões mais civilizados, né? Nós somos, por isso mesmo, uma vergonha para nós mesmos e para a humanidade civilizada. Do mesmo modo que hoje, eu creio, Israel é uma vergonha nesse sentido. É uma sociedade que é obrigada a conviver com injustiça extrema, com opressão violenta, com a tortura e assassinatos políticos, como se isso fosse inexistente e como se os seus perpetradores fossem pessoas de bem. Isso é, com certeza, um motivo de vergonha, de uma redução, né? Uma condição de inferioridade. E é assim, no entanto, que é aqui no Brasil e em vários outros países como o nosso.
países de tradição colonial, pós-colonial, né? É assim no nosso dia a dia, em níveis que, em condições normais, seriam inaceitáveis nesses países civilizados. Aqui, mais abusadores, mais pessoas violentas, assassinos, torturadores, fascistas, estão em postos de poder nas polícias, nas forças armadas, em conselhos e associações profissionais, em instituições médicas e jurídicas, e o fascismo está, portanto, mais infiltrado nas práticas cotidianas disseminadas em todo o sistema. O abuso, o desrespeito, a ameaça, a coação, a violência física, a tortura e os assassinatos são práticas policiais, jurídicas, sociais, corporativas, políticas e econômicas muito presentes no cotidiano de nossas cidades e campos. E ninguém que tenha os olhos abertos pode negar isto. Nós convivemos, por exemplo, com níveis de tortura cotidiano dentro do sistema prisional, dentro das delegacias, nas abordagens policiais, que são completamente inaceitáveis e que a gente tem visto agora nesse ressurgimento do fascismo, como eu dei alguns desses exemplos aí. A democracia, em condições como essas, só pode mesmo ser uma farsa dolorosa, uma ideologia perversa ou algo limitado a certos momentos e logo destruídos. Uma ideologia, né, como uma religião, como um ideal moral qualquer, aquilo que a gente deveria ter e não consegue, não tem, aquilo que a gente deveria ser e não é, nós não somos. Então, além da dor de uma realidade que é miserável sob vários aspectos, nisso que eu estou chamando a atenção com certeza, a gente ainda tem a culpa de não atingir os níveis de civilização dos países ricos ou desenvolvidos no sistema. Eu não quero ser pretensioso e nem obstinado o suficiente para colocar tudo isso na conta da extrema desigualdade na distribuição da riqueza social que é imposta aqui no Brasil e em grande parte dos países pós-coloniais ou colonizados, enfim. Mas não é possível negar como tudo isso é bastante coerente com essa condição econômica que tem sido permanente na nossa história até agora. A imposição violenta do poder em todas as áreas é muito coerente com a imposição da mais extrema desigualdade de riqueza e poder econômico. São duas faces da mesma moeda, de certo modo, né? Essa extrema desigualdade permanente realmente impede que a economia capitalista se desenvolva aqui com um grau razoável de autonomia. E assim continuamos sempre tributários das potências dominantes, sempre limitados no poder de compra das massas locais, sempre em ciclos de avanços e grandes derrocadas. Uma economia que pode chegar até a ser pujante, mas com ganhos muito limitados para as massas e que sofre reiterados ciclos de grande perda econômica e empobrecimento para a base da população. São características que a gente não pode negar. Tem sido a nossa história dentro do sistema capitalista mundial. Parece que o fascismo é uma forma natural ou até necessária, né? A imposição de poder nessas condições de desigualdade extrema. Seja o fascismo político aberto, nos nossos momentos de ditadura capitalista, ou seja o fascismo disseminado no nosso cotidiano, na polícia, no judiciário, na medicina, na mídia, no serviço e nas pessoas, no dia a dia, mesmo nos períodos de democracia que nós temos periodicamente. A violência econômica extrema se impõe, portanto, quase que necessariamente por meios também extremamente violentos. Aqui a democracia, o Estado democrático de direito, é quase sempre impotente para grande parte da população, para grupos sociais específicos, grande parte do tempo ainda é apenas uma esperança ou farsa
completa diante desta base de violência extrema cotidiana do nosso sistema econômico e social. É por isso que aqui as práticas do fascismo sempre estiveram presentes em um nível que se tornou inaceitável nesses países democráticos civilizados, e que eu estou insistindo, eles estão retornando a conviver agora, nesse extremo da crise econômico-social que estão vivendo. Para mim, além disso, essa relação entre a violência política e a violência econômica entre nós também se mostra no fato de que aqui, tanto nos anos 60 na implantação da ditadura militar, em 64, quanto em 2016, né, e desde antes, já um pouco antes, os governos de esquerda foram derrotados, sabotados e derrotados com o objetivo de interromper e reverter um ciclo de redistribuição de riqueza que eles vinham implantando e que tinha atingido nesse momento um máximo que não era mais aceitável, ou a partir daí não se podia aceitar mais pelos detentores de poder aqui no nosso Brasil, que estão acostumados com esse nível de desigualdade extrema. Então, justamente quando a desigualdade atingia esse mínimo, vieram os golpes em ambos os casos, seja na década de 60 do século passado ou na década de 10 desse século. Os golpes foram muito eficientes, os governos que se sucederam, né, foram muito bem sucedidos em impor uma política econômica de intenso aumento da concentração de riqueza. Às vezes eu sinto, até penso, como se fosse uma certa condição que a gente está condenado e que dificilmente a gente consegue sair pela nossa condição histórica, por sermos um país, por exemplo, dentro da área de influência imediata dos Estados Unidos, tendo saído, né, da dominação portuguesa para inglesa e depois para essa dominação imperialista americana. Dificilmente a gente consegue escapar dessa sina de ter uma economia contraída e uma presença fascista de ideologia e práticas, né, fascistas no nosso cotidiano. Mas, por outro lado, eu preciso dizer, todo meu esforço analítico tem sido feito, tem me levado a isso, nesse sentido, que a gente está em outro momento histórico e que, por coincidência ou não, né, justamente porque é uma necessidade histórica também, a grande potência contra-hegemônica emergente e o polo contra-hegemônico emergente é siderado por essa potência que é socialista, e que isso faz uma diferença muito grande na trajetória histórica das crises capitalistas em geral, das crises de acumulação e realização, e deve impor uma nova dinâmica social em que o Brasil poderá surfar, né, uma nova onda muito mais favorável nesse sentido de uma integração mundial socializante. E acredito que isso irá acontecer e que a gente vai, de fato, se beneficiar e sair desse ciclo vicioso de um eterno fascismo, ou mais explícito nas ditaduras, ou de ser disfarçado, mais brutal assim mesmo, no cotidiano, mesmo nos momentos democráticos. É isso, até a próxima e um abraço para todos.